Abra sua Bíblia, por favor, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. E à medida que você achar, você diga amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 2. Aleluia. Amém? Acharam? Deixa aberto aí, que nós vamos ler esse texto, mas nós vamos falar debaixo do poder dessa palavra aqui. Deixa aberto aí Lucas capítulo 2, verso 25 a 35. Mídia, por favor, coloca na tela, vocês não precisam abrir, ok? Deixa aberto aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de número 44. Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, versículos de número 44. Olha o que diz esse texto. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, enquanto Pedro estava falando, Pedro estava pregando lá na casa de Cornélio. Vou repetir. E dizendo Pedro essas palavras, ou algumas traduções, enquanto ele ainda estava falando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Ou seja, enquanto Pedro estava pregando, o Espírito desceu sobre eles. Ô glória, Machão entendeu ali. Glória a Deus, Josué do lado de cá, pensei que alguém lá de trás ia entender. Enquanto ele estava pregando, o Espírito caiu sobre eles. Não é o que nós utilizamos aqui. Não são palavras humanas, de sabedoria humana. Paulo disse, eu não fui ter convosco em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. A plenitude é uma igreja pentecostal. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que revela as profundezas de Deus, os segredos de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos derrama poder. É Ele que nos prepara para o dia do arrebatamento. Então, qualquer coisa pode acontecer enquanto a palavra de Deus, ela é pregada. Oh, aleluia! Oh, glória! 3 estão me entendendo, eu vou falar até mais algumas pessoas entenderem. Enquanto a palavra de Deus é pregada, um monte de coisas pode acontecer, irmão. A gente tem que se reunir nessa expectativa, irmão. Quem aqui já dormiu em culto alguma vez, irmão? Levanta a mão, não. Você já dormiu em culto alguma vez, irmão? Já? Coisa chata, irmãos, é você dormir, irmão, num culto. Não é, irmão? É muito ruim você dormir em culto. Quando era adolescente, irmão, eu dormia demais em culto. Meu Deus do céu. Ai, dormia muito. Já fui numa vigília, irmãos, aqui em Nova Cidade, sentado no primeiro banco do conjunto da mocidade. Quando eu vi, tinha alguém me catucando do lado, falando assim, Val, estou te chamando lá em cima para falar. Eu falei, o quê? Mas depois que eu fui renovado com o Espírito Santo, eu fiz um voto a Deus. Nunca mais eu vou sair de um culto sem sentir a tua presença. Nunca mais. Aleluia. Talvez você precise fazer esse voto a Deus hoje. Essa é a minha noite, Senhor. Essa é a minha noite. Ô glória, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele vai estar no meio. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ô glória. Então vamos fazer uso da palavra de Jesus em Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35. Debaixo dessa introdução a gente faz uso da palavra e eu quero ser bem direto. Fazer a moda daquela pregadora que vocês adoram, gostaram dela. Papo reto, sem curva. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que isso. E o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, aleluia. E olha que ninguém falava em língua estranha nessa época aqui não, mas o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, maravilha. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quero falar com vocês hoje sobre promessa. Nós precisamos alimentar o nosso coração com promessas. Nós precisamos relembrar de promessas. Todo cristão, ele vive de promessa. Vive na esperança e na expectativa de que a promessa vai ser realizada. Alguns acreditam, e eu também acredito nisso, que eu não morrerei enquanto eu não ver determinadas promessas sendo cumpridas na minha vida. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós nos esquecemos de promessas, outras nós não fazemos uso dessas promessas, porque não temos fé, porque às vezes não as conhecemos, e infelizmente às vezes porque nós não conhecemos de verdade quem fez a promessa. O texto em apreço que nós lemos, Lucas e Mateus, são aqueles dois evangelistas que se preocupam em falar a respeito dos primeiros dias de Jesus. Certo é que nos evangelhos existe um hiato, dos 12 anos de Jesus até seus 30 anos de idade. Jesus, alguém que é Mateus, se eu não estou enganado, vai falar de Jesus quando ele vai no templo, lá discutir com os anciãos, e depois ele vai dar uma sumida das narrativas, e ele só vai aparecer lá com os 30 anos já, quando ele vai ser batizado por João. É ali. Então há um hiato disso aí. E muitas das vezes, e Lucas, dentro desses dois evangelistas, é um dos poucos que vai falar alguma coisa dessa infância de Jesus, seu nascimento e até determinada idade. Aqui Lucas está preocupado em falar com a gente quando Jesus foi apresentado. Quando Jesus foi apresentado ao templo. Sua família não era uma família rica, sua família era uma família pobre. E ele vai apresentar duas rolinhas, como diz a palavra de Deus. E Jesus foi ao templo ser apresentado. E quando Jesus foi apresentado, ele foi ao templo para ser apresentado, uma coisa inusitada aconteceu. Uma coisa inusitada aconteceu. Quando você lê lá os Salmos, capítulo 120, acho que até o 128, mais ou menos, vai falar sobre os cânticos dos degraus. Quem já viu assim? Cântico dos degraus. Por que cântico dos degraus? Que alguns falam que são canções que se cantam enquanto sobe as escadarias de Jerusalém. Um dia eu vou em Jerusalém e tu vai também, amém, irmão? Quem sabe lá subindo as escadarias, lá em Jerusalém, a gente não canta. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Então, quando chegava-se no templo, os pais de Jesus vieram, muito provavelmente num dia de sol bem bacana, por causa do clima daquela região. Provavelmente Maria, muito cuidadosa, botou Jesus debaixo de um pano para ele não tomar um sol muito direto na cabeça. E eles estão lá com a caixinha, com duas rolinhas para apresentar. E de repente, irmãos, eles olham na escada, tem um ancião parado no alto da escada lá. E aquele ancião, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para um lado, ele olha para o outro. E Maria e José não conhecem aquele senhor, mas tem um senhor ali na porta ali. E quando Maria e José se apresentam, vão em direção ao templo para fazer seu sacrifício,
esse ancião se apresenta. Se fosse aqui no Rio, a gente ia tomar medo, né, irmã? Ia ficar com medo de perdeu. Não é? Perdeu. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Irmão, já estava ficando aborrecido lá? O pessoal falando do Rio de Janeiro? Vocês sabem como é que eu sou, né, irmão? Chegou uma hora, eu falei assim, gente, eu trouxe Bíblia, tá? Não trouxe coldre não, tá? Porque, pessoal, né? Porra, que é Rio. Parece, irmão, que a gente, todo mundo aqui anda de fuzil aqui. Eu falei assim, gente, o negócio não funciona assim não, tá? E o Rio de Janeiro, o pastor falou assim, continua lindo. Oxe, menino, ó, fala sério. Vamos voltar ao assunto. Aí o ancião chega. E ele fala assim, eu posso ver a criança? Posso ver a criança? José olha para Maria. Maria, ele quer ver, mas está muito sol. Mas ele está insistindo. E José permite, e Maria passa a criança para os braços do ancião. E quando o ancião tira o pano de cima do rosto da criança, ele olha para o céu e fala, ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor, despede o teu servo em paz, porque hoje cumpriu a promessa que tu me fez há tanto tempo atrás, Senhor. Pode me levar para a glória, Senhor, porque tu me prometeu que eu não morreria sem antes ver a glória de Israel, e a glória de Israel está nos meus braços. Meu Deus do céu, um homem que sua vida foi guiada por causa de uma promessa. Uma promessa foi a pólice de seguro daquele homem. Aquele homem entendia, eu não morro hoje. Hoje eu não morro ainda. Eu não morro hoje. Por que você não morre hoje? Eu não vi ainda. Porque ele disse, eu morro somente depois de ver. Aleluia. Porque, irmãos, a minha mente de pregador, irmãos, como é que minha mente de pregador funciona? É que quando aquele homem olhou aquele casal, alguma coisa testificou. Porque, irmãos, estava vindo uma criança que era gerada do Espírito, cheia do Espírito, para falar com alguém que também estava cheio do Espírito Santo. O de lá testificou com o de cá. Ele falou assim, hoje tem alguma coisa diferente. Oh, aleluia, oh glória, oh glória. Porque alguns aqui falaram, eu vou melhorar isso aqui, irmãos. Ele percebeu, hoje tem alguma coisa diferente. Ô glória, e eu vou falar até alguém ficar de pé para dar glória. Quem sabe hoje aqui neste lugar, seja o dia de Jesus renovar as suas forças para você acreditar. A promessa vai se cumprir na minha vida. A vida desse homem foi guiada por causa de promessa. Eu e você, irmãos, precisamos viver em torno de algumas promessas. Existem algumas promessas na Bíblia que precisam nortear a minha vida e a sua vida. Decisões que eu tenho que tomar na minha vida, elas passam primariamente pelo filtro de determinadas promessas. Por que eu me lembro de determinadas promessas? Porque quem se lembra de promessa e dá glória a Deus, ele acaba sendo fortalecido. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Por que, irmãos, que a gente fala de promessas? A Bíblia, irmãos, é um livro de promessas. Não é nada porque eu sou inteligente, é só você colocar no Google aí que você vai ter essa informação. Dependendo da versão que você se utilizar, a palavra promessa está entre 50 e 80 vezes, e promessas, mais de 50 vezes na Bíblia. A Bíblia é um livro de promessas. Se você pesquisar, se você ler a Bíblia sobre a ótica de promessa, você vai ver que há promessa de todos os jeitos, de todas as maneiras. Por que eu devo, irmãos, me apegar a promessas? Porque promessas, elas fortalecem a nossa fé. A promessa fortalece a fé. E diz o texto sagrado que vai chegar um momento na minha vida e na sua vida que eu vou guardar a fé e a esperança. Porque eu não vou mais precisar, irmão. Por quê, irmãos?
o que prometeu se cumpriu. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, glória! Oh, glória! Então, irmãos, enquanto a carreira não acaba, eu estou apegado na promessa. Aí eu pergunto a você, por que você crê em promessas? A minha pergunta, você acredita em toda promessa que é feita a você? Exemplo, nós estamos chegando na época de eleição. As coisas que mais nós vamos ver serão promessas. Tem o Zé Mané por aí que acreditaram que iam comer picanha. Estão esperando essa picanha até hoje. Alguns acreditam nessas benditas dessas promessas, dizendo, salário mínimo vai aumentar, eu vou acabar com a marginalidade, eu vou acabar com a criminalidade, eu vou acabar com a corrupção no país. E o negócio é que tem gente que acredita nessas promessas. Por que elas acreditam nessas promessas? Porque elas são tolas. Por que, irmãos, você não acredita em todas as promessas que você ouve? Porque é um filtro no seu coração e no meu coração. Para que você creia numa promessa, é necessário que você creia em quem fez a promessa. Não é o que é prometido, é quem prometeu. Quem prometeu? Quem prometeu, ele avaliza e dá peso à promessa feita. Porque em quem você não confia, você não recebe a promessa. Você fala assim, quando existe determinados comportamentos que eu e você adotamos, que são comportamentos literalmente, que vão te dizer que você não confia em quem fez a promessa. Porque se você acredita em quem fez a promessa, o questionamento acaba. Todo mundo sabe aqui que eu não gosto muito de filme, mas tem um filme profético, Rei Arthur e os cavaleiros sarmatianos. E no final da história, são os cavaleiros muito importantes de Roma, e aí Roma era a época deles ganhar a liberdade, fazendo um resumo aqui, e no final da história, quando eles estavam lá para ganhar a sua liberação de Roma, aí vem um bispo de Roma, e diz para eles assim, é necessário vocês ainda fazerem uma missão. Aí os cavaleiros começam a brigar e a falar, porque Roma não cumpriu a promessa, e tal, e tal, e tal, e Roma falava com o Arthur, ou Artório, na época do filme, e aí tem um cavaleiro que fala uma frase, que aquela frase eu nunca mais me esqueci, ele falou assim, eu não confio em Roma, mas eu confio na palavra de Artório, eu confio na palavra de Arthur, e para mim basta, porque se Arthur falou, eu estou com ele. Alguém vai se arrumar para a batalha? Porque eu não preciso que Roma me garanta nada, desde que esse homem fale, porque o que esse homem promete. Quem faz a promessa, dá peso à promessa. Tem pessoas que quando fala, todo questionamento ele é desfeito, toda dúvida é dissipada, por causa da figura daquele que falou. Lá em casa, quando a gente era criança, você podia ter discussão de qualquer coisa. De qualquer coisa. Queria isso, queria aquilo. Eu sei que nunca aconteceu na casa de vocês, né? Aquela coisa de mãe falar assim, depois a gente compra. Eu sei que vocês nunca ouviram essa palavra, né? Depois a gente compra. Então eu quero. Se ela enrolasse, se ela falasse uma frase assim, não é frase, é uma palavra, ela falava assim, eu já sabia, é mentira. Se ela falasse assim, era mentira. Mas se ela falasse assim, se eu puder, eu compro. Se eu puder, eu dou. Eu parava de falar na hora, porque eu tinha a palavra dela. Ela tinha dito para mim, se ela puder,
ela vai fazer. Eu não discuti, ela está aí, ela pode falar isso para vocês aí. A discussão terminava na hora quando ela me dava a palavra. Da mesma maneira que ela falasse assim, se você não parar e se machucar, tu vai apanhar. Era literal também. Se cumpria também da mesma forma. E aí você está falando assim, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu sei quem fez determinadas promessas para a minha vida. Oh, glória, aleluia. Você disse aleluia e obrigado, porque você está junto comigo, mas você devia ter falado, eu também. Quantos aqui, irmãos, acreditam naquele que fez promessa a você? Levante a mão. Pelo amor de Deus, dá um brado de glória, reage aí, plenitude. Mas a Bíblia é feita de tantas promessas, mas uma coisa, para Diego não se decepcionar, é você entender que tipo de promessa é feita. Para quem que a promessa é feita? Existem promessas que elas são promessas gerais, é para todos, todos nós temos essa promessa. Aonde estiverem reunidos 2 ou 3 no meu nome, ali estarei presente. Isso aí é para todo mundo, não é para pastor, não é para mulher, não é para homem apenas, não é para jovem, é para todo mundo, essa promessa geral. Porém, existem as promessas que são individuais. Promessas individuais podem acontecer por meio da palavra, podem acontecer por meio do sonho, pode acontecer por meio de um anjo falando com você ou através de alguém, Deus usando alguém para falar com você. E é interessante nós entendermos que tem promessas que estão na Bíblia que nós precisamos entender para quem ela foi feita. Quem já ouviu esse versículo assim, dizendo assim, aonde você colocar a planta do teu pé, eu te darei. Quem já ouviu esse versículo? Vamos lá? Bota na tela, por favor, Deuteronômio 11, 24. Vamos lá, Sossô? Anota aí, Sossô. Deuteronômio 11, 24. Você está com o olho aberto, Sossô? Deuteronômio 11, 24. Olha o que está lá o texto. Olha o que está dizendo assim. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano até o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. 25. Ninguém resistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra o que pisardes, o vosso terror e temor de vós, como já vos tenho dito. Essa promessa, você já ouviu isso. E muitos de nós já utilizamos esse texto para reivindicar a promessa. Mas essa promessa foi feita para todo mundo, irmão? Essa promessa foi feita para quem? Fala para mim. Essa promessa foi feita para quem? Foi feita para Israel. Diz assim, aonde vocês pisarem nessa terra, anda no meio da terra. Aonde vocês botar o pé, eu vou dar a vocês. Nesse espaço geográfico. Aí as pessoas falam assim, eu peguei essa palavra para mim. Vai lá em Camboriú e anda lá naquele apartamento lá, esse edifício que tem lá, que custa 50 milhões cada um, e anda lá e diz assim, eu tomo posse desse negócio aqui. Porque se isso realmente funcionar para você, irmão, aonde você chegar, aquilo vai te pertencer. Ninguém mais vai ter senso de propriedade. Não é? Então, por que muitas pessoas se decepcionam? Porque elas não entendem o que determinadas promessas são feitas para quem. Vocês viram um africano aí que inventou que ele era Moisés? Um maluco? Vocês viram o maluco? Viram o maluco? Com o cajado na mão, Moisés abriu o mar. A gente abre também. E o que aconteceu, irmão? Leiam Quarta Dimensão do Po Yong Shu, falando de um pastor que disse que o Jordão, o rio, ia abrir, porque ele precisava chegar do outro lado, e ele tinha lido na Bíblia que quando Elias jogou a capa, o rio se abriu, o cara morreu afogado, porque ele está pegando determinadas promessas que não eram dele. Porém, existem algumas promessas que elas são literalmente para você. Também nós precisamos atentar para promessas que são condicionais. Bota Deuteronômio 28, por favor. Olha o que é uma promessa condicional. E será que se
ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, para que a promessa, que promessa que é? Te exaltar sobre todas as nações da terra, é necessário que você faça o quê? Ouvir e obedecer. Se você não ouvir e obedecer, você não vai ser exaltado. Então, muita gente quer ser exaltado sobre todas as nações, mas não quer cumprir o mandamento. Muita gente quer a porta aberta, mas não quer a janela dos céus abertas, mas não quer cumprir os mandamentos pela qual essa promessa é oriunda. Então, existem promessas que elas são condicionais. Porém, existem outras promessas que elas são incondicionais. O Senhor é fiel. Ainda que venhamos ser infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade de Deus independe da minha fidelidade. Fidelidade de Deus não é por causa de reciprocidade, ou seja, Ele só vai ser fiel a mim se eu sou fiel a Ele. Não, Deus não pode ser infiel, porque a natureza dEle é de fidelidade. Deus, Ele vai cumprir na minha vida. Deus, Ele vai cumprir na minha vida. Aleluia. Por que confiamos em promessas? Não por confiar, não por causa do tamanho ou da impossibilidade da promessa. Você não confia por causa se a promessa é possível ou ela é impossível. Se ela é grande ou se ela é pequena. Você não, gente, isso aqui é grande demais para eu acreditar. Não. Eu não confio ou deixo de confiar por causa do tamanho da promessa. Não. Eu acredito na promessa por causa do Deus que fez a promessa. Porque às vezes a promessa, ela é muito aquém da possibilidade daquilo que temos ou daquilo que somos. Meu Deus, não é por minha causa, porque tem coisas que vão acontecer na sua vida, não é por sua causa, não é por seu merecimento, é porque Deus é fiel e Ele quer cumprir, irmão. E aleluia, eu vou falar algo aqui que eu tomara que alguém reaja a isso aqui, ô glória. Alguns de nós seremos surpreendidos quando vermos determinadas promessas sendo cumpridas na nossa vida, que a gente vai dizer, como pôde isso acontecer? E eu vou dizer para você, é fidelidade de Deus na nossa vida, irmão. Não duvide dele, oh glória, eu vou falar de novo, não duvide dele, porque Deus é fiel e é poderoso para cumprir, não duvida dele, irmão, não duvida dele, vou repetir, não duvida dele, irmão, vou repetir, não duvida dele, irmão, vou repetir, não duvida dele, irmão. Porque Deus é um Deus que adora fazer umas coisas muito doidas, irmão. Um dia quem aqui já foi nos Lençóis Maranhenses? Quem já foi? Quem já foi aí? Irmão, quando aquilo está na seca, é muita areia. São mais de 40 quilômetros de areia. É muita areia. Por ali você tem imaginação do que é um deserto. Você imagine, Clarice, aleluia, um povo no meio de um deserto, que só está comendo maná e fala assim, eu quero comer carne, eu quero comer carne, eu quero comer hambúrguer, tem pão, mas não tem carne, tem pão, mas não tem carne, e eles estão reclamando do deserto. Aí Moisés vai falar, Senhor, o povo está murmurando aqui, Senhor, esse povo vai acabar me matando aqui. E Deus falou assim, fica tranquilo, Moisés, porque eu vou fazer eles comerem carne, não é um dia não serão 2 dias não vai ser uma semana não, eles vão comer carne 30 dias até sair pelo nariz. Aí Moisés fala, Senhor, tudo bem que eu já vi o mar se abrir ali atrás, e estou vendo a coluna de fogo e de nuvem aqui em cima, mas Senhor, aonde eu ia arrumar tanta vaca para poder dar comida para essa gente desse jeito? Aí Deus olhou para ele e falou assim, tu está duvidando? Eu vou mostrar para você se eu faço ou se eu não faço. Eu vou mostrar para você se eu faço
ou se eu não faço. Vou falar de novo. Aleluia. Até Josiel vir aqui tocar. Eu vou te mostrar se eu faço ou se eu não faço. Eu vou falar de novo aqui. Eu vou te mostrar se eu faço ou se eu não faço. Eu vou falar de novo. Até uma irmã ali atrás que eu vi, ela poder dar glória. Eu vou te mostrar se eu faço ou se eu não faço. E Marcos, como é um estudante da palavra, não é, dedicado ao estudo da palavra, não é, Marquinhos? Diz que o vento oriental trouxe as codornas. Você sabe, cara, de onde vem o vento oriental, minha filha? O vento oriental vem do deserto. Vem do deserto. E o texto diz que as codornas vieram da banda do mar. E vieram as codornas sobrevoaram o acampamento e elas começaram a cair no acampamento. 2,5 milhões de pessoas. Você imagina a circunferência para você alojar 2,5 milhões de pessoas. E as codornas começaram a subir, Lucas. 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. O texto que fala isso. 40 centímetros, 50 centímetros. Até 1 metro de altura em todo o acampamento. E Deus falou assim, pode comer. Pode comer. E diz o texto que eles pegaram as codornas, fizeram churrasco de codorna e começaram a comer. E diz o texto que eles comeram tanta codorna, que o texto fala que a codorna começou a sair pelo nariz. E Deus começou a matar o povo na beirada do arraial, com a carne na boca, porque Deus disse, eu estou cumprindo, não pelo prazer de dar a você, eu só estou cumprindo para mostrar a você que eu posso. Eu não quero promessa cumprida para Deus me mostrar que pode, eu quero que Ele cumpra, porque, aleluia, Ele tem prazer. Oh, aleluia, levante essa mãe de glória para Deus, aleluia. É grande a promessa, mas Ele pode fazer. A promessa é grande, mas o teu Deus é maior do que a promessa. Por que nós confiamos? Se confia pela crença que temos de que quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Hebreus capítulo 10, versículo 23, coloque na tela. Hebreus 10, 23. Tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh glória, fiel é o que prometeu, Ele vai cumprir. Oh glória, eu não vou discutir, eu não vou espernear, eu não vou me desesperar. Fiel é o que fez a promessa, Ele vai realizar, Ele vai realizar, Ele vai realizar. Oh glória, oh glória, oh glória, Ele vai realizar, Ele vai realizar. Romanos 4, 19 a 23. Só estou te dando palavra, irmão, não estou explicando. Só estou te mostrando a palavra para a gente fazer uma oração. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus não é só fiel, Ele é poderoso. Oh, aleluia! Ele não é só fiel, Ele é poderoso. Ele não é só fiel, Ele é poderoso. Tem muita gente que é poderoso, mas não é fiel. Tem gente que é fiel, mas não é poderoso. O nosso Deus não. Ele é fiel e Ele é poderoso. Oh glória. Ele quer fazer e Ele vai fazer porque Ele pode. Oh glória. Ele prometeu, Ele pode. Ele prometeu, Ele pode. Ele prometeu e Ele pode, irmão. Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos? Somos seres humanos, ok? Homens, sapiens, somos mamíferos, somos primatas, mas nós somos servos de Deus, nós somos crentes, irmão.
Acho que algumas pessoas aqui precisam relembrar disso. Nós somos crentes, irmão. Nós somos crentes. Crente. Nós antigamente éramos chamados o povo do livro da capa preta. Hoje as pessoas não procuram Bíblia por causa de tradução. A maioria de vocês eu vejo aí. Basta chegar aqui, qualquer um aqui para pregar aqui, e pega uma Bíblia cheia de lantejoula, uma Bíblia com a capa que não dá nem para olhar para a capa de tanto brilho que tem. Não, essa aqui que é boa. Essa aqui que é boa, porque pega a Bíblia por causa de capa. Bíblia não é, você não compra a Bíblia por causa de capa, você compra a Bíblia por causa de tradução. É por isso que você compra a Bíblia. E tem muita gente que anda com Bíblia, mas não tem mais compromisso com nada, irmão. Não. Nós somos povo crente. Nós somos povo crente, irmão. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não joga, não. Nós não misturamos com o mundo, irmão. Nós não andamos de maneira indecente. Nós não comportamos de maneira errônea. Nós temos a boca limpa. Crente não fala palavrão nem brincando, irmão. Não. E existem determinadas promessas que esse povo que é crente... Tem crente aqui, irmão? Parei. Eu preciso que você reaja de verdade. Tem um povo... Quem aqui é crente? Levanta a mão aí, irmão. Faz barulho aí, irmão. Crente, eu sou crente, gente. Pastor, nós somos cristãos, evangélicos, protestantes. Irmão, eu sou crente mesmo. Não, pastor, porque na Bíblia está dizendo que até Satanás é crente. Vai querer você cantar de galo para cima de mim sobre Bíblia, irmão? Determinadas nomenclatura. Porque ele crê, então ele crê que Deus existe. Ok, irmão, mas eu continuo sendo crente, eu sou crente. Tem mais alguém que é crente aí, irmão? Olha para o lado e pergunta: tu é crente, Vado? Pergunta para ele: tu é crente, meu irmão? Pergunta para ele, tu é crente? Eu vou fazer uma pergunta aqui: tu tem vergonha de dizer que tu é crente, Vado? Você tem vergonha de andar com a Bíblia? Sério mesmo? Você tem vergonha, irmão, de andar com a Bíblia? Vocês têm vergonha de andar com a Bíblia? Vocês têm vergonha de dizer quem vocês são? Eu sou crente, irmão. Aí, Vaso, eu sou crente, meu irmão. Eu sou crente. Eu não escuto funk para malhar, não, irmão. Não. Quando eu estou triste, irmão, eu não escuto sertanejo para consolar meu coração. Não, irmão. Eu ouço um hino de crente. Eu escuto música de crente, irmão. É música de crente que está no meu aparelho lá, irmão. Cadê tem trilha? Não. É porque eu não sei essas músicas novas, irmão. Então, é o que eu lembro, né? Não. Toca aí, José. Lá vem Faraó. Toca aí, não. Toca isso não. Chamar a Roberta para cantar aqui, ó. Lá vem Faraó, oh Deus, quem chegará primeiro? Tá bom, irmão, tá bom. E aí, irmãos, tem algumas promessas que tem que nortear a minha vida, a vida do crente. Como uma promessa que norteia a minha vida. Mateus 28:20. Abra a tua Bíblia aí, Vá. Você trouxe Bíblia? Risca aí na tua Bíblia aí, marca aí. Essa promessa, isso aí tem que nortear a sua vida. Minha sogra, Dona Maria, quando determinadas coisas vier tentar afligir seu coração, escute isso, minha sogra, que tentar trazer temor ao seu coração, utiliza esse texto e lembre: quando alguma coisa vier para afligir a sua alma, fala assim: meu genro, meu pastor disse que eu tenho que lembrar desse texto, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Essa promessa tem que nortear a minha vida. Oh glória, eu não ando sozinho, eu não estou sozinho, Ele está comigo, Ele disse que estaria comigo, e Ele prometeu, e Ele vai cumprir isso, irmão. Vou dizer uma coisa para Tiffany se lembrar, nos dias de aflição. Tem horas que o meu sentimento não consegue alcançar ao Senhor. Tem hora que eu não sinto arrepio. Tem hora que a tristeza toma conta da minha alma. O negócio está abalado. Mas irmãos, mesmo que meu sentimento não alcance, a minha fé na fidelidade dEle acalma a minha alma, sabendo, oh glória, Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Um outro texto que tem que nortear a sua alma. Tem que nortear a sua alma. Mateus 18, 20. Isso tem que nortear seu coração. Nós não podemos esquecer disso não, gente. Vou repetir, Vaso. Júlio, vou repetir, meu filho. Nós somos crentes, gente. Nós somos um povo crente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é promessa, gente. Eu não vim descobrir a pólvora aqui não, irmão. Eu só vim te lembrar para que você acalme o teu coração, aquieta a tua alma. Aonde você deu a mão com alguém e começou a falar no nome de Jesus, Ele veio para o meio. Oh glória, Ele veio para o meio. Oh glória, Ele veio para o meio. Ele veio para o meio, Ele veio para o meio. Outra promessa que tem que nortear minha vida, João 14, 16. Promessa que tem que nortear minha vida, irmão. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Oh glória, ah, se você tivesse ligado aí, oh glória, não é o prato não, eu quero é o outro, eu gosto do grave, eu gosto de grave, irmão, aleluia. O Espírito, Jesus disse, o Espírito não estaria apenas conosco, Ele estaria habitando dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Oh meu Deus, oh isso meu filho, isso, eu sou morada do Espírito Santo, eu sou morada do Espírito Santo. Outra promessa que Ele disse no mesmo discurso, João 14, 10. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. Promessa. Coisa grande vai acontecer. Coisa grande vai acontecer. Coisa grande vai acontecer em nós e através de nós. Oh glória, eu vou reagir até alguém me ajudar, igual o diácono Tiago está fazendo ali, em nós e através de nós. É coisa grande que vai acontecer em nós e através de nós. É coisa grande que vai acontecer em nós e através de nós, irmão. Quem é do glória da glória? Quem é do aleluia da aleluia? Quem é do glória da glória? Quem é do aleluia da aleluia? Quem é da língua estranha, fala em língua, porque Ele disse que é em nós e através de nós. Toca, meu filho, toca mesmo, meu filho, toca e engrandeça pela fidelidade de Deus.
Promessa. Promessa que eu vou reivindicar. Quando você tiver problema, irmão, se tiver um barulho, vocês têm que aprender Bíblia. 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 Gente, a gente tem que aprender Bíblia. Sabe por causa de que muitos não aprendem Bíblia? Porque não quer vir para a escola dominical. Porque culto de oração e de estudo é o menos frequentado da igreja. Porque se a gente souber Bíblia, irmão, nós temos um escudo. Ele fala assim: eu serei adversário dos teus adversários. Eu serei inimigo dos teus inimigos. Ô irmão, tu vai comprar barulho comigo? Cuidado se você for comprar um barulho comigo. Tem alguém que disse que os meus inimigos serão inimigo dele. Os meus adversários serão adversários dele. Oh, glória. Irimiandorebaço e ele barabababaço. Ah, se alguém aqui se ligasse. Ah, se alguém se ligasse. Ele faz da estéril alegre mãe de filhos. Ele faz com que o órfão e a viúva vivam em família. Ele é aquele que levanta o pobre e o necessitado do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Sim, os príncipes do meu povo. Esse é o Deus fiel. Esse é o Deus que muda a história. Esse é o Deus que muda situações. Esse é o Deus que transforma. Esse é o Deus que a plenitude serve. Faz barulho, meu irmão. Toca aí. Que babacete cantorosia e rebacalachuiandarabacalabara. É fidelidade. 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 Acalma o teu coração e acredita, Ele vai chegar na hora. Deus não se atrasa, a promessa dele é essa. Deus não se atrasa, mas chega na hora certa. Deus chega no tempo certo. No tempo certo a porta vai se abrir. No tempo certo a resposta vai chegar. No tempo certo Ele vai romper o limite do sobrenatural para te ajudar. Dos montes, os seus pés são como latão reluzente. Ele vem caminhando nos montes, os seus pés são como latão reluzente. Ele vem caminhando nos montes. Perdida. Ei, gente, reage ao altar. Essa causa não está perdida, porque quem peleja por você é poderoso. Quem batalha pela sua vida é poderoso. Fiel é aquele que vai entrar nessa peleja.
para dar glória. Quem está aqui hoje para exaltar a essa presença, a presença do Espírito. Declarando o que norteia a minha vida, o que norteia a minha vida, o que tem que nortear a sua vida. O que tem que nortear a sua vida, crente? Viu o que eu falei? Crente, eis que eu vou para meu Pai. Suba meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Mas se eu for e for preparar lugar para vocês, eu virei outra vez para poder buscar vocês. Oh Jesus, é isso aí. Eu vou buscar vocês. Meu Deus, parece que a igreja perdeu essa esperança. Aleluia, mas a igreja será arrebatada. Mas a igreja, essa música mesmo, mas a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Mas a igreja será arrebatada. Às vezes você está triste porque você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro, e determinada coisa não chegou na tua mão. Mas você se esquece que você tem um lugar preparado para você. Você já se esqueceu que seu nome está escrito no livro da vida? Você já se esqueceu que você vai receber uma coroa incorruptível? E nessa coroa haverá uma pedra branca com um novo nome gravado nela, que ninguém saberá esse nome a não ser você e o Pai. É mistério. Oh glória! Eu vou falar essa palavra porque parece que está em desuso, mas é mistério. É mistério de Jeová. É mistério de Jeová. É o novo nome que nós vamos ter. Esse bumbo aí, meu filho. Cadê o som desse bumbo, desse som dessa igreja? Eia, marca Jackson com ele. Subamos e conquistemos plenitude. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Ele irá à nossa frente desbaratando os inimigos. Ele irá à nossa frente. O Senhor é conosco.
seria um pregador irresponsável se eu também não te falasse outras promessas que ele fez. Eu falo com os pastores da Plenitude sobre o ensinamento que o pastor Josué me ensinou e eu passo para eles. Ele disse assim: quem ministra oferta, mas não fala de dinheiro porque quer enganar as pessoas. Porque oferta é dar dinheiro mesmo. Por que o senhor está falando isso? Porque quem fala só de promessa de coisa boa e de volta de Jesus quer enganar o povo. Porque existe uma promessa também, que existe um lugar preparado para o diabo e seus anjos, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Para quem é destinado para o diabo e seus anjos, não é para destinado para o homem não. Mas quem não aceitar ele, porque todo mundo já está condenado. A única coisa que nos livra da condenação eterna é confiar na fidelidade dele. Oh glória! É confiar na fidelidade dele. Oh glória! Você sabe que aqui não vai acontecer não. Aqui não vai acontecer não. Mas tem umas igrejas aí que o pastor, meu irmão, quando ele começar a orar, ele começou a orar: Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí, para aí, gente. Quando eu falar, para de fazer barulho. Beleza? Volta a tocar. Entendeu? Quando eu falar assim, vocês param de fazer barulho, beleza? Amém? Então toca de novo. Toca de novo. Toca de novo. Aí o pastor está orando lá: Senhor, meu Deus, meu Pai. Quando ele abriu o olho: ué, cadê minha mulher? Ih, cadê o diácono da igreja? Ué, cadê as irmãs de oração? Aí o pessoal da dança todo falando assim: não sei não, pastor. Sabe por quê? Jesus voltou e o povo ficou. Sabe por causa de quê? Não tinham as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Vinha para a igreja para passear, para bater ponto, não tinha vida com Deus. Mas nós não. Aqui tem um povo que está querendo lavar suas vestes. Oh glória, oh glória, oh glória. Aqui tem um povo que quer lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Morte e choro, canta aquela morte e choro, fala aí, morte e choro. Dá a mão ao seu irmão aí, vamos fazer uma oração boa aí agora. Vamos fazer uma oração boa. Eu quero um obreiro aqui ligado aqui do lado de Diego, coitado. Diego está cansado hoje, está trabalhando igual um doido. Alguém nessa igreja tem que ganhar dinheiro, é Diego. Vai, Diego, junta com alguém lá, junta lá, isso. Ah, Renanzinho está aí, Renanzinho está aceso. Aleluia, isso, ajuda aí. Fala com o teu irmão: eu vou te ajudar, irmão. Fala com ele agora: eu vou te ajudar. E você vai orar assim: Senhor, renova as forças do meu irmão aqui hoje. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus irmãos. À medida que o diácono Jackson estiver orando pelo diácono Tiago, é Jackson que vai ser renovado. Ele vai estar orando: Senhor, renova Tiago aqui. A Bíblia fala que ele vai ser renovado. Oh glória, clamando pela renovação dele. Eita maravilha. Vamos lá, Plenitude, abra sua boca e começa a pedir a Jesus: renova meu irmão aqui, Jesus. Renova aqui, Jesus. Renova teu povo 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 hoje neste lugar. Eu tenho pregado a tua palavra, Espírito Santo. Quem sabe canta. Quem sabe canta. Quem sabe canta. Nunca mais. Morte e choro, tristeza.
nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Quem tem essa esperança? 30 segundos de glória pra gente ir embora pra casa. Quem tem essa esperança? 30 segundos de glória. Quem tem essa esperança? 30 segundos de glória. Quem tem essa esperança? 30 segundos de glória. Olha o som da noiva. Olha o som da noiva. Olha o som da noiva que espera. Olha o som da noiva que espera. Olha o som da noiva que espera. Eia! Eia! Laço, rema, canto, tiblex, saraba, calabarabas. É isso, irmão. É isso, igreja. Aviva, Senhor, a esperança dessa promessa. Oh, lebarabacanto rociere candarabaraci andarabai. E calassuchoqueha. E lexé. Iribiandarama contoroci anderebadaracé. Recalabaraciandere madara cantore baracalabarabaia. Mas que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Alegra a tua alma, meu irmão. Santifica a tua vida. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa semana será semana de glória. Essa semana será semana de manifestação em nós, através de nós. Aleluia. Oh glória. Ele está renovando a sua vida para você anunciar o nome dele, para você ficar firme.